noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, junto com vocês, nesse segundo dia de conferência de carnaval. Conferência esta realizada pela nossa igreja. Estamos muito felizes por vocês estarem aí conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento vamos estar orando, entregando este sábado nas mãos do Senhor, onde você possa estar aproveitando na sua casa, onde você estiver, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade, onde a tua igreja está aqui, Senhor, junto, Senhor, com nossos irmãos, em suas casas, em seus lares, que o Senhor possa estar abençoando cada uma vida, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos preparando, Senhor Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar neste sábado, sábado de carnaval. Deus, esteja abençoando e fortalecendo cada família, cada uma vida, Senhor Deus, esteja abençoando o preletor desta noite. Ó Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem concedido à nossa igreja. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. E antes da gente passar para o nosso momento de louvor, e já esteja aí preparando seu coração para o momento de louvor, vou fazer um desafio aí. Já mandou o link para alguém? Ó, tivemos oportunidade ontem, né? Mandou o link de ontem para alguém, mandou o link de hoje para alguém. Então vamos fazer isso aí, ó. Pega seu celular aí agora, tá? Manda lá para os amigos todos os links, vamos motivar a galera. Eu sei que tem muita gente aí que de repente viajou, mas manda para o pessoal o link. É um momento de você separar e buscar o nosso Deus, buscar a palavra do Senhor que vai ser ministrada daqui a pouco. Mas antes disso, vamos passar para o Ministério de Louvor. Boa noite. É um privilégio estarmos na casa do nosso Deus, mais uma vez para estar louvando, engrandecendo o nome dEle. Onde você estiver, na sua casa, na rua, esteja adorando o nome do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação.
Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Eu quero te adorar. Te adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade, Jesus. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, ninguém tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos.
sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, muito mais, Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais de tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais, Deus, muito mais, Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Aleluia. Queremos muito mais de Ti, Senhor. Queremos mais, Senhor, em nossas vidas, em nosso trabalho, na nossa vida espiritual, Senhor, contigo. Queremos mais da Tua presença, Senhor, em nossos corações. Queremos sempre, Pai, estar em Tua presença, Senhor, pois sempre estarei me alegrando diante de Ti. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem
pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estão gostando da nossa conferência de verão? Gostaram de ontem? Se gostaram de ontem, hoje será ainda melhor ainda e amanhã também. Então, continue conosco, ligadinhos, tá bom? É isso aí. E hoje tem mais. Agora, então, vamos nos preparar, o nosso coração, né? Vamos nos aquietar, tá? Porque hoje teremos um estudo sobre os grandes exemplos da fé, tá? Os grandes exemplos de fé. E aí, está lendo Hebreus direitinho? Leu? Está lendo? Está lendo? Hoje é o nosso penúltimo dia, né? Amanhã é o último dia. Então, hoje você está no capítulo 12, tá? Então, hoje nós teremos a palestra sobre os grandes exemplos de fé, que será com o nosso pastor, né? Pastor Felipe, estará trazendo essa mensagem para cada um de nós. Vamos orar, então, pelo nosso pastor. Pai, te agradecemos por tudo, que o Senhor esteja agora ungindo o teu servo, que ele possa trazer essa mensagem diretamente de ti, que o Senhor possa estar diretamente falando com teu servo, para que ele possa entregar a tua mensagem para cada um de nós, que possamos estar com nossos corações abertos, que possamos estar atentos à tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui, mais um dia da nossa conferência de verão. E a nossa palavra nessa noite vai se basear em Hebreus capítulo 11. Porém, eu gostaria de ler para vocês Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, apenas como leitura base da nossa mensagem, mas nos voltaremos para o texto de Hebreus 11. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela leitura da Tua palavra, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos instrua, nos ensine, e que essa mensagem possa alcançar a tantas e tantas pessoas que, ó Pai, estiverem ao alcance da nossa voz
e que acessarem essa transmissão. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos, não. A vida, ela é uma maratona. E um fator primordial numa maratona é a perseverança. O escritor aos Hebreus retira a fé da religião estereotipada e reveste a fé com carne e com sangue. O autor faz isso com aquilo que a gente chama de heróis da fé, modelos da fé, exemplos de vida e de fé. Ele elenca alguns exemplos de vida e fé retirados do Antigo Testamento que nos inspiram a continuar crendo em Jesus. A impressionante relação de modelos de fé utilizados por esse escritor nos inspiram a continuar na nossa caminhada, a continuar vivendo em perseguir o objeto da nossa fé, o objeto da nossa vida. E o que serviu aos seus destinatários originais, aos destinatários originais da carta, sabemos que o Espírito Santo, de uma maneira poderosa, tem dirigido e aplicado a todos os servos de Deus que ao longo dos séculos vêm lendo esta epístola. Deus, então, Ele quer nos estimular pela nuvem de testemunhas que viveram antes de nós, que viveram pela fé lá atrás. Ele quer nos estimular a andarmos sem nenhuma vacilação, sem algo que possa nos prender, que possa nos atar, que possa nos atrapalhar nos nossos caminhos, na nossa caminhada. E aí, você vê que o autor, no capítulo 12, vai dizer que nós temos em nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, e a gente precisa se livrar de todo o peso, de todo o embaraço, de todo o pecado que tão firmemente, tão fortemente nos assedia, que muitas vezes nós estamos apegados, a fim de que a gente consiga correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta lá nos céus, suportou a cruz, descendo aqui, vivendo entre nós, sem se importar com a vergonha a que ele estava exposto, ou a que ele seria exposto. Ele, então, suportou a cruz, mas agora, depois de ele ter sido crucificado, morto, sepultado, ele está ressurreto, assentado à destra do trono de Deus. Então a gente precisa pensar nele, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que eu e você não cansemos, não desanimemos. E o autor aos Hebreus, como eu disse, no capítulo 11, vai mostrar para a gente esses grandes exemplos de fé, a fim de nos estimular, a fim de trazer para nós o modelo, o exemplo, esses heróis da fé como exemplo de quem vive pela fé. E eu queria então pensar um pouco no versículo 1 do capítulo 11, que fala a respeito da natureza da fé. É um conceito de fé que nós encontramos no capítulo 11, muito conhecido de todos nós. O versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, diz assim, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui está o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Como uma pessoa pode estar segura em suas esperanças e estar certa de algo que ela não pode ver, que ela não pode contemplar? Como que é possível uma pessoa viver não por aquilo que ela vê, mas por aquilo que ela espera? Só existe uma forma de nós respondermos essa questão. Só existe uma forma de vivermos dessa maneira aqui, na esperança em algo que a gente não vê.
é pela fé. O autor da carta estabelece, então, uma definição de fé e comprova com uma hoste de testemunhas do Antigo Testamento a loucura que seria retroceder do Evangelho às antigas ordenanças da lei. Como cristãos, os hebreus estavam, infelizmente, tentando fazer isso, ou tentados a fazer isso, voltar, retroceder à antiga administração do Antigo Testamento, à lei. Mas a verdadeira fé, ela vê realidades celestiais acerca das quais o autor vem falando ao longo da carta para levar os crentes, então, a viverem de uma maneira a dar testemunho das realidades desses fatos celestiais no mundo de então, naquela época em que eles viviam. E a fé aqui em Hebreus, no versículo 1 e 2 do capítulo 11, ela é confiança, ela é certeza, isto é, a firme crença na veracidade da promessa de Deus. A fé, ela tem a sua natureza na verdade, no valor, na confiabilidade de outra pessoa, que é Deus. Viver pela fé é viver em confiança no caráter de Deus. A confiança no caráter de Deus e na palavra de Deus, então, assegura ao crente a essência daquilo que Deus promete. Nessa definição de fé, então, encontramos dois elementos constitutivos que são convicção e confiança. Convicção ou crença é uma atitude mental diante da realidade. Talvez muitas pessoas podem definir fé desta maneira. Ela age na mente humana como uma espécie de um princípio em relação a todas as coisas deste mundo e aos seus fenômenos. Mas, embora essa convicção possa se manifestar em todos os aspectos da vida, de convivência, de pessoas e coisas, o autor desta carta, ele não está simplesmente fazendo uma referência à fé pela fé, fé em si mesma, porque essa fé intuitiva, com as suas pressuposições no nível do senso comum, não corresponde absolutamente à fé cristã, à fé bíblica. Crendices, superstições, fanatismos, temeridades místicas, não tem nada a ver com a fé relatada aqui pelo escritor aos Hebreus. Porque, nesse sentido, no sentido desse nível de senso comum, todos nós temos fé, todo mundo tem fé, né? E a pergunta é, fé em quê? E fé em quem? O humanista, ele tem fé na humanidade, ele tem fé em si mesmo, ele deposita a fé nele mesmo. O cientista, ele tem fé na ciência e deposita a sua fé nos experimentos científicos. No entanto, a fé espiritual tem como objetos realidades superiores. A fé espiritual envolve a existência de Deus. A fé bíblica envolve o caráter perfeito, santo, imutável de Deus. A fé bíblica envolve a vontade soberana e providente de Deus. A fé bíblica envolve os planos eternos de Deus, as verdades celestiais que Deus revela em sua palavra. Então, é algo completamente distinto, diametralmente oposto à fé humanista da fé bíblica, da fé espiritual. E os seguidores de Jesus, eles têm fé no Senhor, eles têm fé na sua obra salvífica, redentora, transformadora, dentro de si mesmo. Ele não pode ter fé naquilo que a lei apresentava. Não, porque a lei, ela não serviu para outra coisa senão para mostrar o nosso próprio pecado. E a fé em Cristo nos liberta da lei do pecado e da morte. Logo, é totalmente impossível viver pela fé e voltar, retroceder às práticas antigas do judaísmo. Então você vê que o verdadeiro seguidor de Jesus, os discípulos de Jesus, têm fé no Senhor, tem fé na sua obra redentora e transformadora. Então não é compatível com a fé cristã viver
com um agnosticismo prático, confiando em suas próprias obras, nos seus próprios conhecimentos, na sua própria força, nas suas próprias habilidades, na razão humana, em vez de realmente depender de Deus e andar pela fé no seu Filho Jesus Cristo, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. O objeto da nossa fé é invisível sim, mas ele não é desconhecido, porque a palavra de Deus nos mostra o que Deus sempre quis, desde o Gênesis até o Apocalipse. Em todo o plano eterno de redenção, a palavra de Deus nos mostra que toda a história humana está centrada na pessoa e na obra de Jesus. E por meio da fé em Cristo nós temos esperança, por isso precisamos crescer na fé, aprofundar na fé, aumentar a nossa fé, porque a fé em Deus, a fé na sua palavra fornece ao coração a prova e a certeza das coisas que não são visíveis aos olhos humanos, mas que são reais. Nos leva e nos transporta para a realidade sobrenatural. E foi desta maneira que os modelos de fé que serão apresentados pelo autor aos Hebreus no capítulo 11, viveram. Foi dessa forma que homens e mulheres no Antigo Testamento viveram, porque eles tinham uma fé perspectiva, uma fé em Cristo, uma fé futura. Eles acreditavam na promessa, eles acreditavam em quem eles estavam servindo e em quem falou o que falou, em quem prometeu, e por isso eles colocavam toda a sua esperança, expectativa e viviam com perseverança nesta fé. É assim que nós devemos viver. Era assim que os cristãos hebreus deviam viver. E é assim que nós devemos viver. Não pela vista, mas pela fé. Fé em Cristo Jesus. É isso que o texto vai nos ensinar. Mas o verso 2, 3 e 6 vão nos ensinar algo mais ainda profundo que a gente precisa captar aqui. Versículo 2, 3 e 6 diz assim, eu repito. Versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, melhor dizendo, veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que esses versos nos ensinam? Nós precisamos aprender com esses versos algumas coisas muito importantes. O que mais a fé nos torna capazes? Além de o cristão estar seguro quanto às suas esperanças e estar certo de algo que ainda está por vir, o que a fé nos ensina? O que a fé nos torna capazes? Em primeiro lugar, a fé nos torna capazes. Pela fé, o crente alcança a aprovação divina. Pela fé, o cristão alcança a aprovação de Deus. Essa é a primeira consequência da fé. E a gente precisa desenvolver isso aqui, porque o autor aos Hebreus, ele introduz exemplos de fé que vão apresentar e seguir ali declarando que os antigos alcançaram a aprovação divina. Os antigos alcançaram a aprovação divina. E como é que eles alcançaram a aprovação divina? Não foi pela soma de realizações que eles realizaram, não foi. Nem pelos sacrifícios pessoais, as obras meritórias que eles apresentaram, né? Ou que uma pessoa é capaz de apresentar. Não é por isso. Só se pode alcançar a aprovação de Deus por meio da fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, pela fé, o crente tem a ciência, o conhecimento, a sabedoria que falta aos homens que seguem os seus próprios caminhos. Se a pessoa não tem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se uma pessoa se aproxima de Deus, ela precisa ter fé. Por quê? Foi pela fé, que os homens do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento, obtiveram bom
testemunho, eles viveram com sabedoria, eles viveram testificando de Deus, eles viveram testificando no nome de Deus pela fé, não por suas próprias realizações, não por seus próprios méritos, não por suas próprias forças, não por seus próprios sacrifícios, mas porque eles viveram de acordo com a palavra de Deus. Os homens vaidosos, sem temor de Deus, desviam-se pelos desertos de suas muitas teorias, de suas muitas hipóteses. Eles se distanciam da verdade a respeito do universo, do que somos, da forma como fomos gerados, da nossa finalidade, do nosso propósito aqui neste mundo. Os homens sem temor de Deus, eles se afastam daquilo que Deus apresenta em sua palavra. Por quê? Porque eles não creem naquilo que a palavra de Deus ensina, mas o crente não. O crente que vive pela fé, ele sabe singelamente o que é que Deus revelou em sua palavra. Ele sabe que o visível foi feito do invisível, aquilo que foi formado, o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, aquilo que se pode perceber, tocar, veio a existir por aquilo que é invisível, pelo próprio Deus. Deus criou todas as coisas. E o crente, ele acredita no invisível, não só naquilo que é palpável, tocável. Não, ele não vive pela vista, ele vive pela fé. Ele sabe que a narrativa de Gênesis 1:1 é a verdade que resiste a todas as elucubrações humanas, a todos os devaneios humanos, a todas as teorias científicas da pretensa sabedoria humana. Não, Gênesis 1:1 pressupõe a existência de um Criador. Não está ali para provar que Deus existe, não, mas pressupõe, porque no princípio criou Deus. É uma certeza, é algo que está totalmente latente, totalmente entranhado na vida do cristão. O cristão sabe que Deus é a causa inteligente deste mundo. O cristão sabe em quem ele tem crido, no Deus Criador do universo, no Deus Todo-Poderoso. E quando ele se aproxima de Deus, ele se aproxima com fé que Ele existe, que todas as coisas veio a existir por causa da palavra do seu poder. É necessário que a gente se aproxima, que Ele é Deus. A gente creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. A terceira coisa, como consequência da fé que nós encontramos aqui, é que pela fé o crente alcança verdadeira comunhão com Deus. Agradar a Deus é sinal de comunhão com Deus, porque pela fé o crente agrada a Deus tendo comunhão com Deus, porque há aqui uma forma de honrar a Deus duplamente. Porque quando o crente se aproxima de Deus com fé, não duvidando de sua realidade, de sua eterna realidade, e não duvidando do seu caráter perfeito e imutável, que se manifesta em cumprir tudo o que Ele prometeu, quando ele se aproxima de Deus assim, ele está honrando a Deus e agradando a Deus. A fé, ela tem um elemento que projeta o homem no futuro, fazendo-o viver no presente, esperando com convicção aquilo que há de se manifestar, as bênçãos que Deus prometeu desde o Gênesis. Nós cremos que Deus há de levar a bom termo toda a história e que nada, absolutamente nada, foge ao seu domínio, foge ao seu controle eterno. Tudo aquilo que Deus prometeu aos seus filhos, aos seus servos, desde o Gênesis, desde a bênção que Ele prometeu a Abraão, irá se cumprir. E esse é um elemento de confiança. E tem outro elemento que ancora a inteligência do homem na verdade, não permitindo que ele mergulhe nas fantasias das pretensas ciências, dos pretensos conhecimentos. E esse elemento é a convicção da verdade. Quem está falando essa palavra não é alguém que mente, não é homem, nem filho do homem, é Deus, o Deus que é verdadeiro e imutável. E se Deus falou, se Deus prometeu, o cristão se apega àquilo que Deus fala, porque Deus nunca mente,
porque Deus nunca nos decepciona, porque Deus nunca falha nas suas palavras e promessas. Então está aqui. A gente viu até agora uma definição de fé, a gente viu as consequências desta fé, de que pela fé o crente alcança a aprovação divina, de que pela fé o crente alcança a sabedoria, que falta aos homens deste mundo que vivem os seus próprios argumentos, e pela fé o crente alcança verdadeira comunhão com Deus. Então é importante se viver pela fé, porque pela fé nós agradamos a Deus. Nós não agradamos a Deus pelas nossas próprias obras. Pelo contrário, as nossas próprias obras, elas são como trapo de imundícia diante de Deus. Mas pela fé, alcançamos aprovação. Pela fé, alcançamos sabedoria. Pela fé, alcançamos comunhão. E é nessa perspectiva que o autor irá apresentar os grandes exemplos de fé do Antigo Testamento. Nos faltará tempo de apresentar todos eles. Todos os que são descritos no capítulo 11 de Hebreus, eu queria que você lesse depois e tomasse nota de todos os exemplos de fé. Mas eu queria apontar alguns aqui para vocês. O primeiro que eu gostaria de apontar, dessas pessoas citadas pelo autor que viveram pela fé, isto é, que foram pessoas que tiveram convicção da existência do mundo superior, invisível, e que tiveram a certeza de que alcançariam aquilo que Deus prometeu, que Deus cumpriria todas as suas promessas. Estes homens que estão aqui descritos no capítulo 11, eu gostaria de destacar em primeiro lugar Abel. A sua fé, a fé de Abel, manifestou-se no fato de Deus ter oferecido, de ele ter oferecido a Deus um sacrifício aceitável. Veja que aquilo que o autor vem falando agora, ele vai exemplificar com os exemplos de fé. E Abel apresenta a Deus um sacrifício que lhe é agradável, que lhe é aceitável. De alguma forma, ele ficou sabendo que deveria oferecer um sacrifício pela vida, o que era, sem que ele pudesse saber o símbolo e o prenúncio do perfeito sacrifício que Deus providenciaria em seu Filho Jesus, milhares de anos depois. Em seu sacrifício, Abel demonstrou obediência. Em seu sacrifício, Abel demonstrou confiança em que Deus mandaria aquele que estava prometido em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício adequado a Deus, em conformidade com o plano de Deus, exemplificando assim a sua espera no cumprimento da promessa que Deus fez. Abel, ele inicia uma jornada do Evangelho, incorporando-se ao Novo Testamento como alguém que até hoje continua falando. O sacrifício de Abel, diz a palavra de Deus, que fala ainda hoje. Por quê? Porque ele ofereceu o sacrifício de um animal, e este animal tipificava a pessoa de Jesus Cristo, e aquele sacrifício tipificava a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Abel, então, ele oferece um sacrifício aceitável. Um outro personagem é Enoque. Enoque, a Bíblia vai dizer que, não vai dizer muitas informações, não vai dar muitos detalhes da vida de Enoque, mas a gente sabe, do pouco que temos na Bíblia Sagrada, que Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Queridos, não importa em saber que ele, o que ele fez em detalhes na sua vida. O importante é que a gente saiba que ele andou com aquele que existe, com aquele que é perfeito, com aquele que criou os céus e a terra. Enoque andou com Deus. E importa saber então que Deus existe, é importante ter comunhão com Ele, em submissão à sua vontade. O que Enoque vai ensinar para a gente? Que é possível, que é importante vivermos em comunhão com o sobrenatural, com Deus.
com a realidade invisível, porque sendo ele homem, semelhante a nós, viveu com Deus, andou com Deus, teve comunhão com Deus, viveu em submissão à sua vontade. Enoque sabia da existência do mundo invisível superior, de tal modo que ele agradou a Deus. E a Bíblia vai dizer que porque ele andou com Deus, Deus o transladou, sem que experimentasse a morte, fazendo dele o protótipo de todos os cristãos que, estando vivos, quando da volta do Senhor Jesus, hão de ser transformados para ir ao encontro de Jesus nos ares. Queridos irmãos, Enoque, ele tipifica a igreja do arrebatamento, a igreja que irá se encontrar com o noivo, a noiva que se encontrará com o noivo. Enoque é um modelo de fé que diz para a gente, que fala até hoje, que fala conosco, dizendo: ó cristãos do século 21, andem com Deus, experimente a realidade sobrenatural, deixem essa vida humanista, apegada à matéria, secularizada, e vivam em comunhão, em intimidade com Deus, andem com Deus, porque um dia vocês serão transladados, como Enoque foi transladado, para morar eternamente com Jesus Cristo nos céus. Além de Abel, além de Enoque, você vai ver que também o autor apresenta, dos versos 4 até o 31, apresenta Noé. Quando a gente fala de Noé, a gente lembra que Deus avisou a Noé que no prazo de 120 anos destruiria a terra por um dilúvio. E ele mandou que Noé, preparasse um barco, uma embarcação, para escapar daquela grande destruição. E ele construiu um barco de madeira, segundo as prescrições que o próprio Deus estabeleceu. Noé não levou em conta os aspectos contrários à possibilidade desse dilúvio, nem a zombaria do povo de sua época. Não! O que o tomava, muitas vezes, como desequilibrado, e ele perseverou em pregar, em anunciar o que Deus falou. Ele conclamou o povo da sua época ao arrependimento, à fé em Deus, e ele construiu a arca, na qual, chegando o dia, fez com que ele e a sua família escapassem da grande destruição. Por quê? Porque Noé viveu pela fé, e porque viveu pela fé, se apegou à palavra de Deus, cumpriu cabalmente o que Deus o mostrou, o avisou, o instruiu, o orientou. E então, porque viveu desta forma, a despeito de toda a zombaria, a despeito de tudo aquilo que ele observava, a despeito da possibilidade ou não do dilúvio, ele viveu pela palavra de Deus. Mesmo diante da oposição, da zombaria, do ambiente hostil, ele pregou, ele perseverou, ele conclamou ao arrependimento. Por quê? Porque Noé viveu pela fé. Vimos então Abel, Enoque, Noé, também temos Abraão. Vamos parar em Moisés, Abraão e Moisés. Abraão, o que a palavra de Deus diz sobre Abraão? Abraão renunciou sua terra, sua parentela, para ir peregrinar numa terra que Deus ainda lhe mostraria. Além disso, tendo de Deus a promessa de que seria pai de uma grande multidão, mas não tendo humanamente nenhuma esperança. Por quê? Porque ele já era velho, e Sara, além de idosa, era estéril. Ela era velha também. E contra tudo isso, pela esperança em Deus, ele creu e tomou posse daquilo que Deus havia lhe dito, iniciando então o povo de Israel, o povo da aliança, o povo do pacto de Deus. E além disso, ele cria no mundo superior, ele cria no mundo invisível. Ele saiu para peregrinar na esperança de encontrar uma cidade que não é deste mundo, cujo fundamento é o próprio Deus. A gente encontra isso no versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus. Abraão não errou em crer
nessa promessa, ela existe. A cidade celestial, a Jerusalém celestial, que um dia veremos descer do céu e que um dia desfrutaremos dela. Abraão creu nisto. E todo cristão como Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e todo verdadeiro israelita não é aquele que nasce em Israel, mas é aquele que tem a fé de Abraão. Todos nós cristãos vivemos pela fé e na bênção que foi depositada sobre a vida de Abraão. Veja, irmãos, que esses modelos são muito importantes para todos nós. E por último, eu gostaria de dizer de Moisés. Moisés. O que Moisés nos ensina? A palavra de Deus diz que entre as riquezas e os prazeres da corte do Egito, Moisés preferiu os vitupérios de Cristo e fez esta escolha. Por quê? Porque ele via o invisível, ou seja, ele cria também na realidade superior e invisível. Dessa forma, Moisés tornou-se o libertador e o organizador do povo de Israel como nação. Em todos os exemplos de fé que a gente apresentou aqui, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a fé sempre se manifestou em atitudes e ações que revelam os dois elementos constitutivos da natureza da fé, que são convicção e confiança. Mesmo quando as circunstâncias são adversas, mesmo quando as circunstâncias são desencorajadoras, esses dois elementos, nos exemplos apresentados até aqui, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, esses dois elementos sempre se consubstanciaram numa vida de completa submissão a Deus, de confiança e de perseverança. E eu quero que você e eu possamos aprender e encarnar essa realidade na nossa vida, diante das circunstâncias adversas, diante das circunstâncias desencorajadoras. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e ainda não acabou, é verdade. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado e adverso, que é o tempo da pandemia, desde março do ano passado, do ano de 2020. Nós estamos adentrando 2021, ainda com muitas incertezas, ainda com muitas coisas que nos desencorajam. A gente poderia associar a isso a questões políticas, que as pessoas estão se aproveitando da pandemia para fazerem coisas que desagradam a Deus, que desagradam a sociedade, e que são totalmente complicadas para a vida humana, mas nós não podemos nos apegar a nada disso. Temos que nos apegar a Deus, viver aqui com os pés nessa realidade, mas com a nossa mente totalmente voltada para a realidade celestial. Temos que viver pela fé e não pela vista. Nós temos que viver como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão e como Moisés. Temos que viver como os modelos e exemplos de fé, porque é assim que Deus espera de cada um de nós. Temos que viver vitoriosos, mesmo no sofrimento, mesmo em meio à morte. É isso que os versículos 32 a 40 vão nos apresentar. A partir do versículo 32, o autor faz um resumo de exemplos de pessoas vitoriosas pela fé, ocorridos na história de Israel, desde os tempos dos juízes, até o período de silêncio do profeta Malaquias, e aquele período em que a voz clamou no deserto por meio do João Batista, o profeta que é o precursor de Jesus Cristo. Alguns manifestaram sua fé nas vitórias contra os inimigos de Israel, derrotando forças superiores a deles. Outros escaparam da morte, como no caso dos inimigos de Daniel, lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. O caso do próprio Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Muitos homens, mulheres, outros que receberam pela ressurreição seus mortos. Enfim, muitas pessoas viveram situações adversas. Mas houve também um grupo de heróis da fé, cujas vitórias consistiram não em vitórias sobre os inimigos, mas em sucumbirem diante deles, daqueles sofrimentos, de perseguições, de torturas, de morte.
Muitas vezes a fé tem relação sim com a morte, nos mártires da fé, aqueles que não negam, em hipótese alguma, a fé que tem em Jesus Cristo, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento. Quantos homens e mulheres ao longo da história da humanidade, ao longo da história do cristianismo, viveram pela fé e por sua fé morreram, foram mortos, foram perseguidos, foram maltratados, torturados. E ele vai apresentar isso também. Suas vitórias não consistiram em não terem eles concordado em receber livramento, à custa de terem que negar sua fé e de submeterem a algum sistema religioso de adoração a falsos deuses. Quantos que viveram desta forma, pela fé, ali a fio da espada, como as igrejas perseguidas vivem, as igrejas em contextos de perseguição vivem ainda hoje, quando, professando a Jesus Cristo, assinam então o seu atestado de óbito. Eles esperavam, não aqui nesta vida, mas uma melhor ressurreição, que dá entrada nas realidades do mundo superior, aonde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Eu me lembro do Richard Urbrand, que esses dias foi celebrado o seu aniversário, quando ele estava em prisões armênias, dentro da cortina de ferro, sofrendo de uma forma terrível, estava ali preso. Muitos dos seus familiares tinham sido mortos e lhes trouxeram o seu filho adolescente, o único que havia sobrado. E diz a história que o carrasco tirava as unhas do seu filho diante dele e ele dizia, clamando: Deus, me permite negar somente uma vez o seu santo nome. Mas o seu filho, o filho de Richard Urbrand, tinha apenas 14 anos, dizia: papai, não negue a Jesus, não negue a Jesus, não negue a Jesus. Eu vou antes do Senhor para o céu, mas um dia nos encontraremos nos céus como heróis, porque não negamos o nome de Jesus. Quantas pessoas vivem essa realidade? Como Richard Urbrand e o seu filho, a sua família, eles esperavam uma ressurreição superior, uma entrada nas realidades de um mundo que não há perecimento, mas de um mundo em que de fato os torturados até a morte irão viver como heróis, mantendo então a sua fé firme. E os versículos 39 a 40 esclarecem que nenhuma dessas personagens, nenhum desses homens da Bíblia alcançou perfeição completamente das promessas de Deus, porque a consumação do plano de Deus ainda levaria séculos, porque ela incluía a pessoa de Jesus Cristo, a vinda do seu Filho, o sacrifício perfeito na cruz, a abertura do novo caminho, a inclusão dos que seriam acrescidos, dos salvos do Antigo Testamento, como cristãos agora, eles do passado, do sistema do concerto antigo, e nós, do novo concerto, do novo pacto, do Novo Testamento, que é feito no sangue de Jesus Cristo, juntos, diz a palavra de Deus, alcançaremos a consumação do reino de Deus. Ó, queridos, esse é o plano de Deus, nos levar até a glorificação final. A Bíblia é uma história que fala da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus e da glorificação final do reino de Deus. Eu queria concluir a minha palavra fazendo algumas aplicações importantes para as nossas próprias vidas. Primeira, é que os desvios da verdadeira fé, em que vivem milhões e milhões de pessoas, que praticam cultos de histeria, misticismo, superstições, emocionalismos descontrolados, enganando e sendo enganados, são decorrência do afastamento das Escrituras, que vivem em fantasias, em maquinações do pensamento humanos, na concupiscência da carne, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos. Infelizmente, pessoas que se afastam de Deus, que vivem pela vista e não pela fé, vivem essa realidade. A ênfase, a profecia, que são tentativas de, muitas vezes,
Para alguns, de adivinhação, de sonhos, vozes, realizações e prodígios. Faz as pessoas, muitas vezes, desabarem do fundamento das Escrituras para seguirem fábulas, para seguirem palavras humanas. Daí resulta necessidade de igrejas, editoras, seminários, blogs, vlogs, canais de YouTube, Instagram, enfim, exige de que esses meios de comunicação voltem-se para a fidelidade ao ensino da sã doutrina da palavra de Deus, ao povo de Deus. É urgente que nós voltemos à verdadeira pregação da fé, essa fé que agrada a Deus, essa fé que nos faz agarrar em Jesus, essa fé que nos traz a esperança de que um dia nós seremos completamente transformados. Há uma necessidade, irmãos, de que nós usemos tudo o que nós pudermos para focarmos na pessoa de Jesus, exaltarmos a pessoa de Jesus. Precisamos de uma mensagem mais cristocêntrica nos nossos dias, menos humanista, menos focada nos seres humanos, menos centradas nas pessoas, menos antropocêntrica. Precisamos de uma mensagem centrada em Jesus, porque essa era a busca dos hebreus, mas não pode ser a nossa. Voltar aos velhos rudimentos, voltar a uma prática religiosa focada nas obras humanas, naquilo que o homem faz. Não, nós já aprendemos, já ouvimos, já agarramos a pessoa de Cristo, não podemos mais retroceder. Temos que perseverar na fé, na confiança que há em Cristo Jesus, nessa convicção na pessoa e na obra de Jesus. Em segundo e último lugar, quem vive pela fé, hoje em dia, está na mesma linha histórica dos heróis da fé do passado. Temos a convicção de que o reino de Deus é uma gloriosa realidade invisível, assim como os nossos pais tiveram, assim como os cristãos do Antigo Testamento tiveram, assim como os exemplos de fé do Antigo Testamento tiveram. Temos a convicção de que Jesus Cristo é a verdade, o caminho, Ele é a vida, de que o seu sacrifício nos redimiu de todo pecado. Temos a confiança de que as promessas de Deus hão de se cumprir exatamente como estão registradas na palavra de Deus, porque Deus não falha, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só nos resta seguir em frente, amparados pela fé, sem nenhuma vacilação, sem nenhum desvio, sem nada que venha nos atrapalhar a perseverar e a correr a carreira que nos foi proposta, sempre na certeza de que Ele, Cristo, é o autor e é o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa confirmar essas palavras em seu coração, que a tua mente, teu coração, tua vida, todo o seu ser, possam estar focados em Jesus. Que a palavra de Deus, que é penetrante, como espada de dois gumes, mais penetrante ainda do que espada de dois gumes, possa ter penetrado no seu coração, na sua vida, na sua mente, transformando assim a sua vida como tem transformado a minha, que juntos possamos viver Jesus e nos agarrar em Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima transmissão. Amanhã continua, que o Senhor nos edifique muito por meio desta conferência. Fique com Deus, a paz. Gente, muito obrigado aí por vocês terem estado conosco. Acredito que vocês foram abençoados por essa palavra que o nosso pastor nos trouxe. Esperamos vocês amanhã. Muito obrigado mesmo. Vamos manter essa comunhão, mesmo que seja online, virtual. Vamos continuar em oração. A gente precisa manter a igreja em oração nesse momento. Nós sabemos que é um feriado, ainda que não seja
um feriado oficial, aquele carnaval que estamos acostumados a ver, mas a igreja precisa estar atenta, tá? E continue, então, em vigilância. Muito obrigado por vocês terem estado conosco. E amanhã queremos contar com vocês, tá? Amanhã será o nosso último dia da nossa conferência de verão e queremos contar com vocês da mesma forma que vocês estiveram juntinho conosco desde a sexta-feira e queremos estar com vocês amanhã finalizando essa conferência. Deus abençoe, um sábado abençoado. Boa noite.